let's talk about crafting a code agent with Rails, right? So first things first, I'm very grateful to be here and for all your attention. My name is Rafael. I'm in computer science. I have been working with software for the past 18 years. And for the past 8 years, I am also the co-founder and Rails developer at Irya Solutions. We are a boutique software company, okay? So, yeah, we are talking about crafting a coding agent with Rails, but not any coding agent, okay? Because there are lots of coding agents out there, but we want one that integrates with GitLab, because that's our issue tracker, that's our coding, our code repository and everything else. We want it to integrate with Cloud Code, because as we have talked a lot these days, it's one of the best agent tools. And in addition to that, we want it also to work in parallel. We want it to ask human for input, for review, for approval, and actually to generate code, and finally for review and merge that merge request, okay? And also, we don't want to pay the extra markup over the already pricey APIs for that, okay? So, as we say, there are lots of other solutions for that, including the one built by GitLab itself. It's called GitLab Duo, but it doesn't integrate with Cloud Code as we want, and it's also very pricey, and we have this gross markup. Okay, we also have like Devin2 or Cairo, but both of them also don't integrate with Cloud Code well, and also, despite they supporting GitLab, GitLab is not a first-class citizen when working with them, right? So we want GitLab to be a first-class citizen. This brings us to the tool that I have coded like really fast, called Hephaestus. Where GitLab is the first-class citizen, it integrates with Cloud Code as its backbone. It's simply one issue in, one merge request out, okay? And we keep the human in the loop for that. Later I will show more about it, and I wish I had time to talk very long about it. But we did some early validation with it, because in these past 8 years with our consultants' work, we have like thousands of finished issues. And getting a sample of that, we put the tool to work, and it basically reduced the time by 55%, while the cost also was reduced by 74%. This includes the API cost and the human time used to review the code, okay? And also we kept the same rework ratio, right? And why Rails 8? Well, because this is the one-person framework. I did all the coding myself in 6 weeks, but like I was juggling other responsibilities, and I'm sure anyone here can code it in like 2 weeks, because all the necessary state is stored in Active Record, and all the prompts and other async tasks are just active job and solid queue. Very, very simple, okay? To illustrate that it's very simple, don't mind about details on this. It's just to illustrate that it's a simple flow. There is no magic, there is no rocket science. You just keep the code going. And if you search, this is also actually not new. There is an article by Atlassian from 2024 called Human in the Loop. You can search it. It's basically that, but with all the tools that we have today, right? So what's next? We want to perform more real-world validation with the tool. We wish to release a community edition for everyone to use, because again, it's not rocket science. Anyone can do it, and there is no point on we keeping it secret for us, right? We wanted to integrate with the continuous integration and then self-fix on errors, right? And we also have other like 25 plus new features mapped, right? So it was really quick, thanks. And if you scan this QR code, you will have like a
a teaser video of the tool. Thank you. Valeu, Rafael. Pode soltar. Pode começar. Vai começar. Como o Rails está moldando a democracia no Brasil? Eu sou engenheiro de software pela Universidade de Brasília e atuo como desenvolvedor pleno no laboratório de software onde nós desenvolvemos o Brasil Participativo. O Brasil Participativo é uma iniciativa do governo federal em parceria com a Universidade de Brasília, que basicamente é uma plataforma digital em que cidadãos de todo o Brasil e também estrangeiros podem se inscrever via GovBR e estar votando em iniciativas que afetam diretamente a sociedade. E, atualmente, nós temos um pouco mais de 1.700.000 usuários, todos usuários reais, nós utilizamos GovBR, e aproximadamente 10 milhões de acessos e 229 processos participativos que vocês vão entender um pouco mais à frente. Aqui os números, como eu mencionei. E nós utilizamos uma gem chamada Desde, que é uma gem bastante utilizada fora do Brasil, que basicamente ela permite com que você construa plataformas digitais para decisões democráticas. Ela pode ser utilizada por organizações governamentais, organizações não governamentais e também organizações sem fins lucrativos, caso você tenha, por exemplo, uma cooperativa. E já é utilizado em diversos países, como França, Bélgica, Canadá, México, Itália, Japão e muitos outros países, sendo que a nossa instância do Brasil é a maior instância utilizada em todo o mundo. Essa é a arquitetura do Brasil Participativo. Basicamente, o primeiro nível da hierarquia é formado por processos participativos e assembleias, em que, no segundo nível, todos esses espaços participativos são compostos por componentes que são compartilhados entre todos eles, e cada componente é uma gem que aproveita do esquema de Rails Engine, e você pode utilizar as gems que você quiser à medida da necessidade do seu projeto. Aqui os componentes que nós mais utilizamos, as propostas, em que qualquer cidadão pode votar em proposta, fazer sua própria proposta, e cada proposta, dependendo da viabilidade, pode ser implementada pelo governo e causar efeito direto na sociedade. Nós temos os textos participativos, que basicamente são trechos de lei em que você pode fazer uma contribuição e sua contribuição pode ser incorporada e um trecho da lei pode ser mudado. Nós também temos os eventos que, de maneira resumida, eles permitem com que decisões feitas em reuniões, sejam elas híbridas ou presenciais, elas sejam todos os artefatos registrados e, posteriormente, eles podem ser consultados. E o governo federal fez uma parceria com a Universidade de Brasília, em que eles investiram diretamente no nosso laboratório de software, infraestrutura, equipamentos, e também com bolsas para pesquisa, foi o que deu a possibilidade da construção desse projeto. E falando um pouco rapidamente das nossas contribuições para o Desde, nós desenvolvemos um recurso de acessibilidade, que basicamente esse recurso permite com que pessoas que têm diferentes níveis de problema visual e de deficiência visual consigam ter um suporte da plataforma. E também nós desenvolvemos uma nova forma de gerenciar as permissões e processos e grupos dentro da plataforma, visando, né, a forma com que a política brasileira ela é composta, né, de ministérios e órgãos. Nós também desenvolvemos a possibilidade de usuários estrangeiros se cadastrarem na nossa plataforma subindo um documento de identificação. Nós também desenvolvemos uma maneira de poder estar customizando a página inicial. Isso não existe em nenhuma outra instância do Desde fora do Brasil. E um spoiler é o orçamento do povo de 2026, que nós temos a meta de alcançar 20 milhões de acessos, e, basicamente, o orçamento do povo vai permitir com que as propostas de 400 cidades, incluindo todas as capitais do Brasil, as mais votadas, recursos da União, vão ser destinados para essas propostas. E a conclusão através do esforço colaborativo de alguns desenvolvedores experientes, auxiliando cerca de 50 estudantes de engenharia de software da Universidade de Brasília, nós conseguimos construir 100% com Rails uma plataforma digital democrática e que está causando transformação direta no Brasil. E é um projeto open source. Caso vocês queiram contribuir, vocês podem pegar diretamente no GitLab, basta colocar Brasil Participativo, aqui meu e-mail, caso vocês queiram depois entrar em contato, também o Telegram. E essa é a nossa equipe, e esse é o Rails.
mudando diretamente, causando impacto na sociedade brasileira. Muito obrigado. E aí, galera, me ouve bem? Bom, vou falar aqui de um assunto que a gente tem conversado com muitos clientes, principalmente a liderança, o board, enfim, CEOs que querem entender melhor o que se pode esperar, o que não pode, o que é razoável, o que não é, o que é lenda no LinkedIn, o que é verdade. Então, aqui, eu estou trazendo um pouco de informação que é baseada em dado, em pesquisa, principalmente de um relatório que a Dora lançou. Eu sou muito fã dos estudos que a Dora faz sobre AI. Então, eu vou pegar bem nesse aspecto de AI como um agente amplificador. Bom, só explicar um pouquinho, eu sou fundador da Jaya. A Jaya é uma consultoria que tem uma missão de propagar uma engenharia de software mais consciente. E, então, estou muito feliz de poder fazer esse papo, porque está muito ligado com a nossa missão. Opa! Aí. Então, essa frase eu gosto muito, que é como ela começa falando que a não só aumenta a velocidade, como ela também expõe as disfunções que as empresas têm de uma forma mais intensa e visível. Então, a gente vê empresas tendo resultados incríveis, mas também as empresas têm disfunções. Então, aqui tem alguns exemplos. Uma empresa que tem uma boa cultura de qualidade, a IA vai acelerar isso positivamente, ela vai ter uma ação de amplificação positiva. Por quê? Porque daí, para você poder ter uma entrada de código em massa dentro do sistema, se você tem bons guardrails, boas práticas, isso você vai conseguir fazer de uma forma mais segura, isso todo mundo sabe. Se a empresa tem uma boa cultura de pôr as coisas no papel, sem exagerar, tudo também isso ajuda a IA a ter contexto, para ter assertividade. Se uma empresa que tem uma cultura forte de uma boa relação entre produto e engenharia, eles conseguem trabalhar juntos, somar, isso faz também com que a inovação aconteça mais rápido, a criatividade dos dois lados é somada, resultados acontecem. Que mais? A cultura de experimentação de forma segura, então as hipóteses elas andam mais rápido, elas são mais testadas com segurança. E o que eu acho que uma das principais amplificações positivas são as empresas que têm uma alta segurança psicológica. Ou seja, aquilo que não está dando certo não fica escondido. Aquilo que a pessoa fica com vergonha de falar que ela ainda não entendeu, que ela não aprendeu, para às vezes achar que ela está fazendo errado, tal. Todas essas coisas acabam sendo muito positivas se ela consegue ter segurança psicológica. Então, o que a gente vê é que empresas que têm isso conseguem acelerar muito mais com a AI. Então, é mais um exemplo aí de amplificação positiva. Mas existem as amplificações negativas, que esse é o grande, vamos dizer, achado dessa pesquisa. Então, as empresas que têm uma cultura de chip, sem olhar para trás, acabam acumulando muita dívida técnica. Isso está sendo visto. A urgência permanente, aquela sensação de tudo é urgente, também acelera muito movimento para tudo que é lado, porque a AI acelera movimento, mas não tem avanço efetivo. Bugs corrigidos superficialmente, então aquela cultura de pegar o bug, corrigir, vai para o próximo, mas não para ver se não tem uma causa raiz que causa todos esses bugs, tem que fazer um trabalho profundo. E isso, com AI, acaba acelerando também o débito técnico no longo prazo. Que mais? A tendência over-engineering também. Se uma empresa já tem essa cultura de over-engineering, com AI, isso também acaba, às vezes, até explodindo, porque a AI não vai resolver isso. Ao contrário, se a empresa tem essa cultura, ela vai acabar podendo fazer mais com AI. E também, outro exemplo é o over-assessment. Então, a empresa, para tudo que vai fazer, faz um monte de RFP, fica um monte discutindo, um monte de coisa, e assim, de forma exagerada, acaba ficando mais paralisada ainda. Então, para concluir, a AI ela não replace, ela não sobrepõe os fundamentos de uma boa engenharia de software. Na verdade, ela aumentou o preço da gente ignorá-los. Então, é isso. Se você quiser falar mais sobre uso consciente de AI, eu estou lá no stand, tá? E a gente está sorteando um óculos. Pouca gente se inscreveu, então aproveita, porque tem boas chances aí de ganhar. Valeu, galera. Uhul. Valeu. Podem começar. Quando eu decidi mandar a Lightning Talk, eu pensei, não vou passar vergonha sozinho, então eu obriguei as minhas amigas a virem aqui comigo. Pensei também, vou fazer a Lightning Talk raiz, sem slide, só com o celular na mão com os bullet points. Aí eu percebi que eu ia passar vergonha, então eu coloquei uma foto, mas sem slide. Mas vamos começar, então.
Em 2015, e depois por alguns anos seguintes, foi feito um estudo pela McKinsey com várias empresas, mostrando que diversidade em empresas significa mais resultado financeiro para elas. E na última edição, que foi 2023, eles mostraram que as empresas que têm mais diversidade, mais mulheres, mais diversidade étnica na liderança, elas podem ter até 40% mais retorno financeiro do que empresas que não têm tanta diversidade na direção. Isso mostra que diversidade não é só uma coisa legal, uma coisa que a gente gosta, é importante, é uma coisa que traz dinheiro e, no fim, capitalismo é isso que a gente precisa de dinheiro. Então, assim, ter mais diversidade nos nossos ambientes importa porque traz mais dinheiro. E aí, estava lembrando de como surgiu o Rails Girls, que é essa foto aqui atrás, e ele surgiu 10 anos atrás, numa conferência muito parecida com essa aqui, e muito parecida mesmo, inclusive com pouquíssimas mulheres, acho que menos do que temos aqui hoje. E eu lembro de uma história muito triste até, de que teve uma menina que ficou esperando na porta do banheiro feminino para conseguir encontrar outras pessoas mais parecidas com ela. E aí ela encontrou eu e a minha amiga que fundamos o Rails Girl juntas, e a gente passou o resto do evento junto. E, assim, talvez tenha mudado um pouco nesses últimos 10 anos, mas, ainda assim, a primeira coisa que muitas mulheres falaram quando chegaram aqui foi: nossa, quanto homem é igual. Então, assim, né, são 10 anos que as coisas não mudaram muito aí. E aí foi nesse cenário que a gente criou e continua mantendo o Rails Girls, que é essa foto aqui atrás que a gente está mostrando. Já tem 10 anos que a gente faz eventos para incluir mais mulheres em tecnologia e fazer com que essas mulheres permaneçam dentro de TI. E, naquela época, foi criado eu e mais uma menina que trabalhava comigo, e hoje acontece graças a essas mulheres aqui também, que me ajudam na organização, Débora, Carol e Elaine. Eu não me apresentei, eu sou a Camila Campos. Obrigada, obrigada. Vocês estão gastando meu tempo. E aí, ao longo desses 10 anos, a gente já fez 9 eventos oficiais, tirando alguns workshops, coisas online que a gente não contabiliza nesses 9. A gente já impactou mais de 500 mulheres, muita gente. Inclusive, das mulheres que estão aqui, quem já participou, ou vai participar, ou conhece o Rails Girls, levanta a mão. Quem já mentorou? Parece pouca gente, é porque tem poucas mulheres. Assim, se vocês contarem todas as mulheres, a maioria delas já conhece a gente. Inclusive, graças à comunidade, a gente conseguiu trazer algumas outras aqui hoje. E falei que tivemos 9 edições, a gente tem a próxima amanhã, que vai ser a nossa 10ª edição. Ainda temos vagas, então, mulheres que não conheciam o Rails Girls ainda e querem participar, querem ter um evento assim, que, juro para vocês, vai ser um dos melhores da vida de vocês. Amanhã, aqui pertinho em Pinheiros, vem falar com a gente ainda tem algumas vagas. Aí eu estou falando bastante mulheres, porque começou muito com mulheres, mas também é aberto para pessoas trans e pessoas não binárias. A gente quer trazer mais diversidade para a tecnologia de forma geral. E aí, enfim, para finalizar, queria que vocês olhassem ao redor de vocês. Olha para o lado, olha para trás. Que tipo de pessoas vocês estão vendo? É tudo muito parecido, né? Assim, a gente sabe que esse cenário, infelizmente, não mudou ainda. Mas a gente sabe que essa comunidade é incrível, é maravilhosa, e a maior parte de vocês entende que isso não é necessariamente legal, não é que gostaria de ver pessoas mais diversas, pessoas diferentes, pessoas mais parecidas com a gente, também aí no meio de vocês ou aqui no palco como palestrantes. Então, se vocês também quiserem ajudar a mudar esse cenário com a gente, vem falar com a gente depois. Especialmente em empresas, a gente faz o evento totalmente de graça, inclusive fornecendo alimentação e brindes, como as camisetas, os bonés que a gente está usando. Então, a gente precisa de dinheiro. Então, empresas que queiram ajudar a mudar esse cenário, vem falar com a gente também. O evento é totalmente gratuito, a gente tem feito 2 edições por ano, então, se quiser participar ou se quiser ajudar a gente, é só procurar qualquer uma de nós. Gente, a próxima é amanhã. A próxima da próxima é em outubro. A gente está procurando um lugar que hospede a gente quer fazer para 80 ou 100 mulheres e patrocínio. Então, por favor, ajudem a gente e chamem as pessoas ao seu redor para patrocinar, para ajudar e para indicar outras mulheres para participar, e a gente vê um cenário diferente ao longo dos anos. Boa tarde, galera. É um prazer estar aqui hoje. Eu sou o Caiubi, sou engenheiro de software sênior lá na Syngenta. E, para quem gosta de desenvolver games, esse é o momento para vocês conhecerem essa ferramenta nova, que eu tenho desenvolvido como projeto pessoal desde o começo do ano.
Quem já tentou desenvolver game em Ruby? Porque todo mundo aqui ama Ruby, né? Desenvolver em Ruby é muito gostoso. Quem tentou desenvolver jogo em Ruby se deu de cara com algumas bibliotecas que não são tão gratuitas, você não consegue deixar seu jogo ficar tão bonito, você tem que pagar uma licença anual, ou você não consegue publicar de forma tão fácil. Porque hoje em dia, se você não consegue lançar em múltiplos sistemas operacionais, na web, onde você quiser, você não consegue ter essa portabilidade. Às vezes você quer jogar, participar de uma game jam, publicar lá no itch.io, como é que você vai fazer? Né? Essa biblioteca veio para resolver isso. Você pode codar em Ruby, você pode publicar na web, você pode rodar nativo, e vai ser tudo acelerado pela GPU. A ideia de Dama veio porque, né, a gente gosta muito de inspirar em coisas japonesas, dado o Mets. Vem da palavra orb, né, que é uma esfera em japonês, e, ao mesmo tempo, é o jogo de damas que a gente tem aqui em português mesmo. Né, a ideia dessa biblioteca, né, a release inicial dela, é que a gente consegue renderizar primitivos, né, formatos como triângulo, quadrado, círculos, sprites, que você pegar de um sprite sheet, e você consegue escrever shaders também, que é muito legal, né? Dá para fazer uns efeitos bem bacanas. Tem suporte a teclado, mouse como input, funciona no celular, funciona no computador. Em breve está no roadmap para a gente colocar suporte a controle também. Sound effects, sistema de colisão mais básico, mas eu espero conseguir colocar baterias inclusas aí, fazer um sistema de física mais bacaninha também, mas a gente tem que começar de algum lugar, né? E seu jogo é pixel perfect. Ele vai ser high DPI por default. A arquitetura dele funciona do seguinte jeito. Você vai escrever seu código em Ruby usando a DSL, que foi desenvolvida da engine. Essa engine vai comunicar com um código back-end escrito em Rust para poder ser performático e rodar em WebAssembly no browser ou rodar nativamente na sua plataforma. Né? Isso daí é feito através de uma biblioteca linkada dinamicamente, e isso traduz automático para o GPU, né, para o código do GPU que for necessário do seu sistema operacional. Então, Metal para Apple, Vulkan, Linux e por aí vai, Web GPU na web mesmo. Né? Então, você escreve seu código em Ruby, como ele usa o C-Ruby padrão, você consegue usar o bundler, usar qualquer gem que você quiser instalar, empacota tudo junto e manda para a web. Não depende do Portable Ruby. Um exemplo simples aqui, não sei se era para estar um GIF mexendo aqui, mas tudo bem. Um exemplo simples de DSL, né, baseado em um sistema de componentes. Então, ali eu criei uma transformezinha para ser um componente do meu nó que eu estou desenhando na tela. Eu criei esse player, que é esse círculo vermelho, né, e ele desenha, de acordo com a posição, que é esse transform, um círculo na cor vermelha. E a cena principal do meu jogo, eu faço, né, spawnar, eu adiciono esse player, faço a referência dele ser como um hero, e atualizo de acordo com... o relógio está aqui na frente, nesse caso de cá, mas de acordo com o input do teclado, você consegue alterar a posição dele. Isso roda, no mínimo, 60 FPS, ou 120, isso é configurável. E, bem, se vocês quiserem experimentar, abre no seu celular. Se o seu celular estiver compatível com o Web GPU, você deve conseguir rodar um exemplo de jogo de damas dentro do seu browser ou no seu computador. Ou, se você quiser baixar um .app no Mac ou instalar no seu Linux também, vocês devem conseguir. E muito obrigado, galera. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Falar de A mais uma vez. Mas eu queria falar de uma perspectiva um pouco diferente. Eu queria falar um pouco mais de como as coisas funcionam por trás dos panos. A gente está vendo algumas ferramentas se darem muito bem. Eu vou citar novamente o Cloud Code, obviamente. Além do Cloud Code, eu quero me basear muito na mensagem de hoje nesse artigo científico que lançou recentemente pelo pessoal da Meta, porque eles trouxeram uma visão que eu concordo bastante, eu já tenho testado bastante essa filosofia, e eu acho que eles trazem uns números bem legais, como, por exemplo, 93% de eficácia depois de implementada a técnica que eles proporam. Mas qual é a técnica que eles proporam? Basicamente, eles estão tentando resolver problema de software. Então, eles querem criar agents, criarem processos que a IA sozinha, dado um determinado problema, dado uma determinada função, consiga resolver. Como que eles resolvem isso? Eles chamaram de semi-formal reasoning, que é, basicamente, eles criam um documento bem estruturado, com
Primeiro passo, lê a função. Segundo passo, instancia em memória. Terceiro passo, blá, blá, blá. Então, a IA ela vai ter que mentalizar todo esse procedimento. E, depois disso, tem o certificado, o template final de mentalidade semiformal, que ele passa por várias etapas de o que a primeira solução fez, o que a segunda solução fez, qual é a contra-argumentação disso. Então, acho que o ponto aqui, não dá para entrar a fundo, mas o ponto é, eles criaram um formato formal de pensamento, com uma técnica step by step, que eles conseguiram pegar o mesmo modelo e fazer ele performar muito melhor. 93% de acurácia, segundo eles. E é exatamente isso que acontece no Cloud Code. A gente não percebe usando no dia a dia, mas quando você vê ele, deixa eu examinar um arquivo, deixa eu ir ver o que está acontecendo. É esse step by step. Isso não é nativo da IA. Isso é o encapsulado em volta da IA, em volta do modelo, que vai falar para ele quando ele deveria, o que é importante, até onde ele deveria. Porque, se você pensar, ele for fazer todo o stack trace, ele vai voltar para o stack trace do Rails, ou para a linguagem em si. Alguma hora ele tem que parar. E somos nós que damos esses limites para eles. E todo esse procedimento pode não parecer quando a gente usa no dia a dia, mas é um procedimento super complexo. Eu tenho que definir quais são as tarefas, eu tenho que investigar mais contexto, eu tenho que editar alguns arquivos, e esse procedimento vai e volta. É bem complexo todo esse procedimento, e se a gente colocar uma estrutura rígida de pensamento, é quando a IA brilha, é quando a IA começa a ficar consistente. A gente viu um monte de gente falando sobre IA aqui, inclusive o Akita. Então, esse procedimento inteiro é basicamente o que a gente chama de harness. Harness é muito mais do que só o modelo, muito mais do que só aquele modelo que a OpenAI ofereceu, que a Anthropic ofereceu. Então, esses limites não estão dentro do modelo, estão no nosso modelo mental, são as nossas técnicas. E essas técnicas, se vocês pararem para pensar, elas são técnicas humanas. São técnicas de 5 motivos por que esse bug está aparecendo. 6 chapéus do porquê que eu tenho que construir essa feature. São essas técnicas que a gente já conhece, que a gente já usa no dia a dia, são as técnicas que funcionam para IA também, porque elas imitam a gente. Essas técnicas humanas. Mas eu acho que o meu ponto que eu quero chegar aqui é o Cloud Code resolveu isso para código. O Facebook está tentando resolver isso para código. Mas eles nunca vão saber o business de vocês. Então, eles não vão resolver isso para recrutamento, para marketplace, para advocacia. A gente viu uma talk sobre advocacia aqui. Então, é exatamente sobre isso. A gente tem que colocar esses procedimentos rígidos, esse formal thinking, que o pessoal chama, exatamente para controlar a IA. E minha última mensagem aqui é, se vocês estão passando por esse problema, ou se vocês querem experimentar mais sobre isso, eu tenho uma gen, uma open source, chamada ActiveGen, que eu implemento várias dessas técnicas, de batalha, ranqueamento e torneio. Vão lá e usem. Valeu, pessoal. Muito bem. Bom, sou o Jackson Pires, para quem não conhece, trabalho lá na Lincana, como engenheiro de software. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre a maneira que a gente utiliza lá para fazer I18N da aplicação. Então, todo mundo conhece a maneira tradicional, né? Como é que ele funciona no Rails tradicional. A gente usa lá o I18NT, passa uma chave, e essa chave tem que estar declarada lá dentro do YAML, que ele acha e faz a tradução. Isso é normal, é o que a gente conhece. Só que, quando a gente usa isso, qual é a parte ruim, né? A parte ruim é que a gente começa a perder as strings da nossa aplicação, e muitas vezes a gente usa elas para se localizar na aplicação. Essa tela tem esse string, vou dar um search aqui, acho o que eu quero, e aí vamos embora. E quando você tem o I18N tradicional, isso acaba sumindo, porque você vai ter que achar qual é o token, primeiro pesquisando lá no YAML, e depois voltando para procurar o token para poder você se localizar. Então, o uso tradicional é esse, né? O seu texto está lá, você acaba traduzindo dessa maneira, o texto vira um token, e esse é o problema que a gente encontra no modelo tradicional. E aí,
Por qual motivo deve ser ruim? Porque você não consegue se localizar na aplicação, perdendo os strings. Beleza, como é que a gente resolve esse problema? Bom, já resolveram isso. Se a gente olhar para o Linux, o GNU de uma forma geral, ele resolve isso com uma coisa chamada getText. E a gente tem isso funcionando lá muito perfeitamente, já resolvido, onde ele usa uma função underline e você passa uma string e ele usa essa string como chave para ir buscar a tradução. E isso é muito bacana. E o mais legal é que você usa ela praticamente dessa forma e a gente tem isso, um wrap disso para o Rails, numa gem chamada getText 18n Rails, e funciona do mesmo jeito. Então, o que acontece? Você vai usar a mesma função, que é a função underline, passando ali uma string, e você vai usar esse formato aqui. Então, underline, a string que você não perde mais a string, ou seja, não vai ter mais token, não vai precisar você procurar por token, porque o token vai ser a string, e isso aí, para a gente, já é um ganho assim, enorme. E a mesma coisa, um segundo exemplo aqui, o voltar era uma string e ele acaba se tornando uma string novamente, então a diferença é mínima para o que a gente usa no dia a dia. Como é que você adiciona novos idiomas? Aí você vai ter uma rake task, que já vem na própria gem, e esse XX ali seria a linguagem, PDBR, US, AN, enfim, tem uma lista lá. Você adiciona isso e quando você faz isso, você roda um comandinho para ele gerar os arquivos, que é esse rake getTextFind, para ele gerar os arquivos onde você vai colocar as suas traduções. Ele monta para você esse formato, você pode escolher alguns outros lá, enfim, dá uma olhada na gem. Mas dentro desses arquivos você vai encontrar isso aqui, uma ID e a string que vai ser a tradução. E aí você coloca a tradução e aí isso aqui é o formato que ele funciona. Então você não tem mais os YAMLs e as suas chaves se tornam as próprias strings. Isso é muito bacana. Então, a gente fazendo um teste aqui, a gente tem lá o bloqueio PTBR, passando a string voltar, ele vai achar a string lá no arquivo, em português é voltar mesmo, mas se eu passar o inglês, ele vai achar no arquivo de inglês que a tradução seria essa. Então, indo além, dá para fazer isso tudo via CI, ou seja, eu só me preocupo em colocar o underline, minha string, e o CI se encarrega de gerar os arquivos, encontrar as IDs e, de repente, até você fazer a tradução direto dentro do próprio CI com uma outra ferramenta. Só que isso é uma outra história e aí a gente fica por aqui. Mas esse QR Code leva vocês para um artigo que a Karine, que trabalha com a gente lá, escreveu e lá tem bem detalhado, bem legal. Acho que vocês podem dar uma olhada e que vale a pena. E fiz bem rápido. Valeu. Boa tarde. Super happy to finally being able to make it in person. Yeah, everybody. You saw my kind of large face last time. Yeah, my name is Irina. I run Evil Martians, the lead in Rails and dev tooling consulting company. I also a co-founder of AnyCable, which is a WebSocket infrastructure, primarily from Rails. And I run the San Francisco Ruby community, so you're all welcome to join our monthly meetup and our conference. So you can tell my life is very boring. I have practically nothing to do, so I have to entertain myself, right? So I'm gonna tell you how I'm entertaining myself the last couple months, and this is something we do with my best friend, Cloud Code. So we had an internal tooling at Evil Martians that was built on around 200 Google spreadsheets, and me and my best friend, we moved it to a Rails 8, SQLite, Hotwire, Reaction View application, right? And this is what one of the pages looks like. It's pretty complex, but you can basically do anything related to new projects, new missions, taking vacations, like I think a bunch of stuff there. And what it means is, yeah, we have 50 people using it, and, 50 people using it, but it also means 50 people are sending feature requests and bug reports. So we built we didn't build it, 37 Signals built Fizzy, but we just reuse Fizzy, our custom version for the bug reports and for the feature requests. So you can see there are dozens of cards here, and the question is, who's going to maintain it? And you know what
me and Cloud Code were not enough for this, so we needed some help, and we decided to build something else. So this is obviously remotely running agents that are built to maintain this thing. And this is like just one of the dashboards. You can see like a lot of failed cards here, but this is the current experiment, and I'm not going to say it works perfectly yet, but it's very promising. Basically what we are doing, we built a RODA application with SQL, because it doesn't have to be a Rails app, sorry. Yeah, this is a RODA application with SQL, with Ruby LLM, using threads to process multiple cards in parallel. I'm not sure if the video is playing, but yeah, sometimes we also, by the way, this is the final result. The final result of each card is the pull request that is structured a certain way, so that it's easy for me to review. Anyway. So, sometimes we get carried away. I think the videos don't play, but whatever. You won't see it, but basically I went to sleep and the agents posted something like 1,000 messages of breaching the budget limits, making some of my colleagues unhappy. But yeah, that's what we are running on. We are improving, the orchestrator, and I'm gonna just share some facts. Claude is great, Opus is great, incredibly expensive. I'm not happy with the API pricing, so we're actually using GPT-5 Mini right now, because it's going through API, right? Because it's remote agents. So that's what's going on, and if this all works out, you're gonna see more content from Evil Martians about this. But so far, you can message me on email if you want to learn more, connect with me here, get our stickers, sign up to our socials, and we'll be also hiring at Evil Martians, so come work with us. And yeah, see you all. Thank you. Bom, antes de começar, eu queria me apresentar um pouco. Então, eu sou a Laura. Essas fotos aqui me representam um pouquinho de tudo que eu gosto e tudo que eu faço. Eu sou desenvolvedora desde 2017 e em 2019 eu acabei mudando para Ruby. É a linguagem do meu coração, não quero trocar. Sinceramente, é incrível. E um fun fact sobre mim é que eu sou a doida das fantasias. Eu faço cosplay, para quem não conhece, eu me fantasio de personagens, cada é um. E, justamente, se alguém precisar de alguma fantasia, peruca, temos modelos masculinos agora, porque eu levei meu marido para esse mesmo caminho, então a gente tem de todo tamanho. Bom, se eu estiver um pouco nervosa, minha apresentação não funciona a primeira vez, gente. Só entender um pouquinho. Basicamente, quando a gente vai pegar um card, alguma coisa do tipo, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler aquele card, tentar entender a descrição dele, quando vem uma descrição para a gente, porque geralmente não vem. E começa a desenvolver ali a solução, levando para um agente, fazendo na mão, qualquer maneira. E, basicamente, a gente faz isso, entrega e vai para a próxima tarefa. E a pergunta que a gente geralmente não se faz é: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou entregando esse código? Qual que vai ser o valor que isso aqui vai trazer para mim? Então, o que eu trouxe aqui hoje é justamente uma palestra que eu acho que a Laura Júnior ia gostar muito de entender, de por que eu estou fazendo isso e todas as decisões com a qual você pode tomar para justamente conseguir entregar algo de mais valor para o seu cliente. Porque nós não somos simples meros executores de código ou então colocar um prompt numa IA para conseguir fazer uma coisa. Nós somos pessoas que estão trazendo sua bagagem, tentando colocar isso, melhorando ali para o seu cliente, justamente para conseguir trazer alguma coisa mais interessante e que melhore o dia a dia dele. E aí eu trouxe um exemplo para vocês conseguirem falar, tipo, beleza, é só para eu ficar perguntando um monte de coisa aleatória para a galera? Não. Essa primeira tela é do Marketplace, que eu desenvolvi na empresa onde eu trabalho. E aí, ali a gente usa um SaaS, onde a gente tem que usar um template pré-pronto. E a gente começou a receber muita reclamação de pessoas falando: poxa, eu não sei onde está meu pedido, eu não acho onde está, onde eu consigo ver as informações dele. E eu não as julgo, porque aquela ali era a tela que a gente tinha. Ninguém faz ideia de onde eram os meus pedidos. Aí eu comecei a ver justamente outras pessoas, outros sites que usavam o mesmo SaaS que a gente.
achei alguns, comecei a entender quais eram os pontos bons, quais eram os pontos ruins, o que o pessoal reclamava. E, justamente, eu consegui encontrar um que usava ali basicamente o mesmo SaaS que a gente. E falei para o ChatGPT, pô, eu estou querendo transformar o meu, que é aquele ali, mais ou menos nesse daqui, para poder melhorar a experiência do meu cliente. E aí, ele gerou aquele ali do meio para mim, onde eu levei para o líder da área e falei, olha, é isso daqui que eu estou pensando em levar para o nosso marketplace. O que você acha? E aí ele virou e falou, não, acho que vai melhorar muito a quantidade de reclamações. E aí foi justamente esse daqui que acabou ficando o final, onde eu tenho ali o nome da pessoa e justamente quais são os pedidos dela. E isso, uma coisa bem simples dessa, basicamente, reduziu em 80% a quantidade de reclamações que o pessoal estava tendo no nosso suporte. E, basicamente, a pergunta que eu queria trazer aqui para vocês é do que o futuro aguarda. Eu assisti uma palestra no ano passado de mulheres extremamente fodas, diretoras de empresas e tudo mais, onde elas disseram que tech tem que entender um pouco de produto e produto tem que entender um pouco de tech, porque, basicamente, nós, de novo, não somos só simples executores de código. Então, a gente tem que saber o que a gente está fazendo ali, o porquê que a gente está fazendo, entender a dor da pessoa, entender todas as métricas e tudo mais, para conseguir entregar um produto de qualidade. E, basicamente, esse daqui é o meu LinkedIn, se alguém tiver alguma pergunta, quiser continuar o assunto. E ali era para ter um GIF, que agora é a hora que vocês batem palma. Hi, everybody. First of all, thank you for the translators. You've been excellent. Thank you for Linkana. You've been excellent. My name is Amanda Perino. I run the Rails Foundation, as Sirtis said. Our job is to support the Rails community and the ecosystem as it grows. And part of that work, of course, is to make sure that people continue to discover Rails, learn Rails, love Rails, build with Rails, become the next Shopify, essentially. And yeah, AI, of course, is changing that for the Rails Foundation because it's changing everything for you. We talk about AI as the superpower, right? This isn't an AI talk, by the way. But we talk about Rails Rails. We did talk about Rails as a superpower. We talk about AI now. But we don't talk enough about the power behind the superpower. And to me, that's really the experienced developer who understands their craft. So Sirtis has said it multiple times. Developers and people are still at the heart of this. Akita said it in his keynote this morning. People still matter. So with these two things in mind, number one, welcoming people to the community and to Rails, and number two, keeping people at the heart of programming right now. About a year ago, last June, we started to record interviews with people in the community, answering questions that we would want people who are new to the community to learn. Things like, where did Rails come from? Who builds Rails? How do I start to contribute to Rails? What is the doctrine? So what I thought I would do is show this video here. It's not public yet. You're the first audience to actually watch it. And you'll notice that some of the people in the video are actually from the Tropical on Rails stage this year. So the first video is about the maintainers and the teams behind Rails. Hope you like it, and come see me later. I'll be around. Let's try to keep the questions as short as possible. Short answers. Yeah. Okay. Yeah. When I started Rails, I built the entire first version of the framework by myself. And I was quite protective. I really wanted the core of Rails to feel like it was a stable, cohesive unit before I invited other chefs into the kitchen. But it also became clear quite quickly that if I wanted Rails to have the kind of impact, I needed folks to help. My name's Aaron Patterson. People know me on the internet as Tenderlove. I've been part of the core team since 2011. I currently work at Shopify. I've been doing Rails for a long time. I got feedback on the YouTube comments that I laugh too much, so I'm trying to avoid laughing. So please stay serious. We're gonna stay serious here. Rails is made up of 4 different teams. There's the core team, the committers team, the issues team, and the triage team. The core team, what do? We make decisions. So if there's something that's very difficult, or like a call needs to be made, then somebody on the core team will make the call. We don't have a particular coordinated roadmap or anything. We all work basically autonomously.
My name is Gannon. I'm working on the Rails committers team, and I've been working on Rails since February 2018. The committers team is responsible for helping new contributors to make changes, code changes to the framework, documentation changes, holding their hand through change requests, and merging those changes ultimately into the framework. My name is Adriana. I work on the issues team. I started on the triage team in 2022, and then I was promoted to the issues team in 2023. The issues team, we're often the first point of contact for a lot of folks who are trying to contribute to Rails for the first time. We look at issues people open and provide feedback, or maybe ask for more information if it's missing information. We apply labels, and we review pull requests and leave feedback for folks. But the main difference between triage and issues is that the issues team can merge documentation changes. My name is Mateus Richard. Let's do it again. It's because you start second guessing everything. Should I say my name with Brazilian accent, English accent? I would say with the Brazilian accent. Yeah. My name is Mateus Richard. I work for Thoughtbot. The first step into the issues team is the triage team, which is where I'm at. On a typical week, I look at the issues and the PRs and review them every day for about 5 to 15 minutes. It really depends. And that means checking if an issue is actually an issue. The way we work together in the teams might be different from what some people would expect. There isn't a lot of formal communication, formal coordination. There's a Discord channel for the team and we can chat in there. But it's basically async communication. You post a question, you ask for something, and when someone is available, they answer you. That is especially useful because we are all over the world. We have different time zones. We're able to get a lot of work done in a way that a lot of companies or other teams may not be able to. We're not in a boardroom every day. We're working at our own pace and releasing when things are ready, and we're able to set our own schedule as we work. There's no secret society and everyone is coming together to discuss new features or changes to their frameworks. A lot of the discussion that happens out in the open, or someone has an idea and proposes it, and then GitHub or within Discord conversation happens. So yeah, there's not a lot of secrets. A lot of stuff just happens in public. My personal interests are in performance, so I'll do more investigations into performance and stuff. To me, it's more rewarding. Nobody ever complains when their apps get faster. Like if your app gets fast, no one's mad about that. So I really enjoy that. Whereas if you add a new feature or change APIs with something, people can get upset, but if it's faster, 0 people complain. I love doing this stuff, but then when you ask me what it is, I'm trying to describe it, it sounds so boring. I imagine the what's his name from The Shining, when he's looking through the... that's me at the keyboard. I'm yes, we will speed this up. Rails would never have become what it is today without the work of the core team and the broader set of contributors, without the 7,000 people or thereabouts who have put their little stamp on the code base. But it's the combined effort of that whole group that has made Rails what it is today. It is so much larger than a single individual could ever hope to achieve.